Boa tarde a todos. Temos hoje a satisfação de ter aqui na disciplina Tópicos Avançados em Sustentabilidade a professora Daniele Mas. Ela é professora do Instituto Tecnológico da Unifesp, sediado em São José dos Campos, e hoje a professora Daniele vai falar sobre biomineração, o uso de micro-organismos na recuperação sustentável de metais. Já agradeço a professora Daniele pela disponibilidade de vir aqui participar do nosso ciclo de seminários do programa de pós-graduação em Química, Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade, e já passo a palavra para a professora Daniela. Muito obrigado novamente. Olá, boa tarde a todos. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha área de pesquisa principal aqui na Unifesp, São José dos Campos, que é a biomineração, né? Então, o uso de micro-organismos para recuperar metais presentes de fontes secundárias, como resíduos, e também de minérios, né? Mas antes disso, só para vocês conhecerem um pouquinho mais como eu cheguei até aqui, como eu fui parar nessa parte de biomineração, eu sou graduada em engenharia química e fiz toda a minha pós-graduação também, né, na parte de engenharia química, mas sempre eu trabalhei com processos biotecnológicos, né, e principalmente aplicados na área ambiental, ou seja, para tratamento, recuperação de resíduos. E aí, a partir do meu segundo pós-doutorado, eu tive a oportunidade de iniciar o meu trabalho com a biomineração, e mais recentemente, então, eu fui para a Alemanha, no Helmholtz-Zentrum Dresden, Rosendorf, que fica na cidade de Dresden, para aprender, então, uma técnica nova de biomineração, mas mais focada na biologia molecular, né? E quando eu vim para a Unifesp em 2017, eu iniciei o laboratório de biotecnologia ambiental, biorrecuperação e tratamento de resíduos, que a gente chama de Bio2Recover, que então visa desenvolver processos tecnológicos para recuperar materiais de interesse, materiais críticos que estão em resíduos, e tratar também, né, resíduos e influentes de indústrias, principalmente focando aqui em processos biotecnológicos. Bom, pessoal, mas onde que entra a biomineração, né? Antes da gente entender o que é a biomineração, propriamente dito, vou trazer para vocês a motivação, né, a problemática. Uma das problemáticas que a gente tem é o aumento dos resíduos eletroeletrônicos, né? Então, a gente tem uma previsão de que a gente vai chegar aí a 74 milhões de toneladas em 2030 de resíduos eletroeletrônicos, tá? Só em 2019 a gente teve uma geração aí de quase 54 milhões de toneladas, tá? Dos quais apenas 17% foi coletado e reciclado de alguma forma, tá? Então, a gente está vendo aí um aumento de 21% nessa quantidade gerada nos últimos 5 anos. E o Brasil, né, se coloca nisso em primeiro lugar na América Latina, porque as Américas aqui estão no ranking na segunda posição, né, de maiores produtores, geradores desse tipo de resíduo, mas entre a América Latina, o Brasil é disparado o maior produtor, né? Bom, pessoal, e além do problema ambiental, né, do descarte inadequado e da própria geração desses resíduos, a gente está desperdiçando, então, diversos materiais que estão presentes neles, inclusive metais, né? Então, a gente teve aí em 2020, né,
uma venda desses resíduos aí de 42 milhões de toneladas, o que representaria aí quase 48 bilhões de euros, tá? Então, tendo em vista lá o que eu falei para vocês, né, de que de 15 a 17 por cento foram coletados, a gente só fez recircular aí 7,4 bilhões de euros dentro da economia, né? Mas a gente desperdiçou aí 85%, o que seria por volta de quase 41 bilhões de euros desperdiçados nos lixos, né? Nos aterros sanitários. Bom, e a nossa situação no Brasil? Eu falei que a gente é o maior produtor, então a gente descarta aproximadamente 2 milhões de toneladas de aparelhos eletroeletrônicos todos os anos, dos quais menos de 3% é reciclado aqui. E um fato interessante que talvez até vocês possam se identificar é que 85% dos brasileiros mantêm algum tipo de equipamento eletroeletrônico em casa que não funciona por não saber exatamente como fazer esse descarte. Então, o nosso problema não está apenas na reciclagem, mas também é mais primário, né, em saber como descartar, onde descartar. Bom, mas você pode estar se perguntando, afinal, o que é um resíduo eletroeletrônico, né? Geralmente a gente tem uma categorização para fazer a reciclagem, né, a separação desses resíduos. Então, a gente considera os grandes equipamentos, como geladeiras, freezers, máquinas de lavar. Separa também pequenos equipamentos e os eletroportáteis, que aí vão entrar batedeira, aspirador de pó, ventilador, secador de cabelo, enfim, todos esses equipamentos de pequeno porte. Dentre esses, a gente separa em categoria diferente os de informática e telefonia, que são os computadores, tablets, notebooks, celulares, tá? E por fim, pessoal, a gente separa em pilhas e baterias portáteis, tá? Então, em termos de separação e reciclagem, essas são as categorias que a gente tem. Bom, e aí, como eu falei para vocês, né, pode ser que vocês se identificaram em onde e como descartar os aparelhos eletroeletrônicos. Então, o ideal é você guardar com você até ir no centro de coleta na sua cidade. Todas as cidades, né, ou pelo menos a maioria delas, ou grandes cidades, especial aqui no estado de São Paulo, tem pontos de coleta, né? Então, eles estão em shoppings, estão em supermercados, ou às vezes até locais da prefeitura. E muitas vezes próprias empresas que fabricam ou revendem esses produtos têm pontos de descarte para você poder levar, ou ainda pessoal nas universidades que, como eu, utilizam esses objetos para estudo, né? Esse interesse das indústrias, né, produtoras, que eu falei para vocês, em terem coletas, não veio de uma iniciativa totalmente orgânica deles, né? Isso veio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi essa lei federal aprovada em 2010, instituindo essa responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida desses aparelhos, tá? Então, essa política nacional ela foi um marco nessa questão, porque antes não havia essa responsabilidade compartilhada, uma vez que o produto era vendido, era problema do governo dar um jeito de coletar e reciclar. Mas a partir da aprovação dessa lei, isso passou a mudar, né? Então, empresas como Samsung, Sony, Apple começaram a apresentar programas e projetos para o descarte correto dos eletroeletrônicos, né? Inclusive visando a reciclagem e reutilização desses materiais coletados nos próprios processos produtivos deles, tá? É claro que isso ainda é muito mais incipiente do que a gente gostaria, porque o não cumprimento disso ainda não resulta em multas, por exemplo, tá? É só um programa ainda, uma lei de incentivo a isso.
Bom, e como então é feita a reciclagem dos resíduos eletroeletrônicos, né? Bom, vocês viram que se tratam de aparelhos muito diferentes, né? Então, a composição deles, a gente vai ter bastante plásticos, né? Polímeros, ferro, principalmente nos de grande porte, a gente vai ter alumínio e o meu grande interesse aqui, né, um dos grandes interesses da biomineração, que são as placas de circuito impresso, né, que são então aquelas plaquinhas verdes, marrons ou azuis que a gente vê dentro dos equipamentos eletroeletrônicos. Aqui estão presentes diversos tipos de metais, inclusive metais preciosos, que eu vou falar um pouco mais a seguir. Bom, mas como funciona, né, essas empresas de coleta e reciclagem? O que que eles fazem, pessoal? Recebe esse material que vem dos pontos de coleta, é feita geralmente uma triagem manual, né, e separando nessas categorias. Depois, grande parte deles vai para processos de trituração e separação, tá? Hoje a gente já tem equipamentos mais avançados aqui no Brasil, então tritura e já tem leituras, né, a laser, que determinam se aquela parte é mais feita de plástico, então é ligado um soprador e esse polímero sai para uma outra parte do equipamento e, por exemplo, os metais seguem para outra parte. Então, dessa forma, eles vão fazendo um pouco essa separação e geralmente, pessoal, aí é feito já direto à venda. Então, eles vendem os polímeros para reinserir no processo e alguns dos metais também. Mas aqui, pensando nas placas de circuito impresso, depois de moídas, a maioria das empresas de reciclagem aqui, elas vendem, né, esse pó para o exterior do Brasil, para que lá então seja feita a recuperação dos metais e eles vendam de novo então os metais para a gente reinserir nos processos produtivos. Então, por isso que se faz necessário desenvolver processos para recuperar os metais presentes aqui. Então, como eu falei para vocês, né, essa é a placa de circuito impresso e ela contém inúmeros metais que eu acho que fica mais fácil a gente visualizar aqui. Todos os coloridos, né, nessa tabela periódica estão contidos aí na maioria das placas de circuito impresso. Então, a gente vê aqui em azul, né, os metais mais comuns que a gente tem. Os em azul claro são os metais pesados, como cromo, cádmio, chumbo, mercúrio, arsênico. Depois a gente tem também os não metálicos aqui presentes, e ainda o que mais interessa para a gente, que são os metais preciosos, como paládio, prata, platina e ouro. Além disso, o cobre e o níquel também têm um valor de mercado e uma necessidade bastante grande, além aqui dos elementos de terras raras, né? Que também estão presentes nas placas de circuito impresso. Então, pessoal, recuperar dessas fontes secundárias pode ser muito interessante, principalmente do ponto de vista ambiental, claro, e do ponto de vista estratégico e econômico, porque hoje a maioria dos minérios que a gente tem, eles já se encontram com uma quantidade muito baixa de metais presentes neles, né? A maioria daqueles que já tinham uma concentração maior de metal já foram explorados. Então, as mineradoras hoje, elas investem muito dinheiro e gastam muito dinheiro para extrair metais dos minérios e para descobrir novas minas, né, onde tem a concentração de minérios com um pouco maior de metais, né? Então, o custo hoje você tem que processar muito minério para obter pouca quantidade de metal. Por exemplo, né? Questão do ouro.
Hoje a gente encontra meio grama de ouro para cada tonelada de minério. Então, isso é muito baixo. E se a gente comparar, por exemplo, em uma tonelada de celular, a gente consegue obter 3,5 gramas de prata, 130 quilos cobre de ouro e 340 gramas, 130 quilos de cobre e 340 gramas de ouro. Então, isso é muito superior ao que a gente encontra nos minérios. Além disso, né, aqui no Brasil, a gente sabe muito bem os impactos, né, das mineradoras, né, com os desastres naturais, desastres que a gente teve em Mariana e Brumadinho, né, dos rompimentos das barreiras, e a própria mineração em si é uma atividade bastante nociva ao meio ambiente. Então, vale muito a pena a gente fazer essa mineração a partir de fontes secundárias ou até de resíduos da mineração. Bom, eu não vou me ater muito aqui, pessoal, mas as reciclagens normais das PCIs, né, elas envolvem bastante processos mecânicos, né, como fragmentação, separação gravimétrica, magnética, né, usando corrente elétrica, e depois ainda o processo metalúrgico, que pode englobar hidrometalurgia, pirometalurgia e agora mais recentemente a biohidrometalurgia ou também chamada de biomineração, porque a partir daqui, né, a gente consegue realmente separar os metais que são presentes. Mas, pessoal, essa etapa aqui, né, de separação e refino, ela gasta muita energia, né? Então, segundo essa fundação, 75% de toda a energia gasta na indústria é usada na extração e refinamento da matéria-prima. Então, se a gente conseguir um processo que demande menos energia, menos reagentes, mais sustentável, vai ajudar, então, nessa questão e melhorar a sustentabilidade do processo. Bom, mas o que são essas técnicas, né? Pirometalurgia, hidrometalurgia. Bom, a pirometalurgia, como o próprio nome já nos sugere, são, na verdade, processos em altas temperaturas, ou seja, acima de 400 graus, para diminuir a estabilidade do mineral, ou, né, no caso das placas de circuito impresso, e a gente tem, na verdade, a fundição, né? Basicamente, fundir e derreter os metais que estão presentes ali dentro. Só que vocês já podem imaginar, né, que o uso energético para atingir essas temperaturas é bastante alta, e sempre que a gente queima alguma coisa, geralmente tem emissão, né, de gases. Então, aqui emite gases de enxofre e o dióxido de carbono. Já um outro processo muito utilizado, pessoal, é a hidrometalurgia. O que significa isso, né? Soluções químicas para dissolver o metal, então torná-lo solúvel, né? Colocá-lo na forma iônica para que dessa forma ele fique solúvel. Aqui geralmente se usam soluções fortes, né? Concentradas de base ou principalmente no caso de ácido, né? E a gente vai ter, então, essa lixiviação dos metais. Bom, essas duas, pessoal, elas não conseguem ser tão específicas. Então, ao final, a gente tem uma mistura de metais e ainda tem o problema de geração de efluentes, né? Ou emissão de gases. Então, a biomineração, ela entra como essa técnica aqui para promover principalmente a solubilização de metais, tá? Ou ainda até a recuperação deles, né? E aí a gente não tem muita demanda aqui de energia, porque geralmente são feitas em temperatura ambiente, pressão atmosférica, e não é necessário adicionar muitos outros reagentes químicos, né, para fazer, então, essa recuperação. Por isso que eu me interessei muito por essa técnica.
Bom, mas só falando, toda técnica tem sua vantagem, né? A pirometalurgia tem vantagem, que ela aceita qualquer tipo de resíduo, geralmente a gente não precisa fazer um pré-tratamento e tem poucas etapas. Basicamente, é uma etapa de aquecimento, né? Queima do material. Como eu falei para vocês, né? Ela tem a desvantagem de não permitir uma separação melhor, requer filtros para impedir a liberação de dioxinas e desses outros gases tóxicos para a atmosfera, e vai precisar um complemento da hidrometalurgia para obter os metais com maior grau de pureza. Já a hidrometalurgia, ela acaba facilitando a separação dos principais componentes que estão presentes ali, redução dos custos de processo em comparação com a pirometalurgia, né? E ela é bastante eficiente aí para lixiviar os metais. Porém, né, a gente precisa fazer um pré-tratamento, geralmente reduzir o tamanho, né, desses materiais que vão ser submetidos ao ataque químico, porque esse processo só é eficiente se o metal estiver exposto. E além disso, pessoal, é necessário uma grande quantidade de solução, né? Então, ao final, a gente vai ter bastante resíduo sólido e ainda, principalmente, efluentes químicos, ainda contendo metais e, claro, o material corrosivo, que é o ácido utilizado. Além da gente ter que ter uma etapa para recuperar esse ácido e reinserir no processo. Bom, e agora falando da biomineração, né? Ela é conhecida como biomineração, biohidrometalurgia, mineração urbana, né? Tem vários nomes, mas tudo se deve à mesma técnica. Ela pode ser aplicável tanto na etapa de extração, lá na mineração mesmo, né? Extração, beneficiamento, quanto recuperação dos metais a partir dos resíduos do minério, ou ainda de fontes secundárias, né, como resíduos urbanos, né, não só os resíduos eletroeletrônicos, mas resíduos industriais, sedimentos contaminados, ou a partir dos rejeitos da própria mineração, ou ainda da metalúrgica, né, de processos metalúrgicos. Pode ser aplicado em minas com altas concentrações de metal, mas isso não é muito utilizado, geralmente é para as minas que têm baixas concentrações de metal. Então, como eu comentei com vocês, né, para aquelas que o metal presente está numa concentração muito baixinha e a gente precisa usar, então, de uma estratégia mais específica como a biomineração. E essas minas com baixas concentrações, conhecidas como low grades, são cada vez mais comuns do que as que têm uma concentração mais alta. Bom, a gente pode classificar essa técnica de biomineração em dois tipos de processos diferentes. A primeira é a biolixiviação ou a biohidrometalurgia, que vai basicamente converter o metal que está insolúvel numa forma solúvel. Tá? Então, vai extrair o metal-alvo para uma solução aquosa. E tem ainda a biooxidação, que na verdade, nesse caso, o micro-organismo ele vai decompor, ele vai atacar a matriz mineral, né? Ou seja, o minério que está bloqueando o metal-alvo ali. Então, principalmente para minérios de ouro e prata, esse é o caso. Então, o micro-organismo ele vai decompondo, né? Vai se alimentando ali desse minério e vai então expondo o metal que está aprisionado ali no meio, fazendo com que a sua extração seja mais fácil. Bom, e como que é feito isso, né? Você pode estar se perguntando, afinal, como um micro-organismo faz esse processo, né? A gente pode dividir em 3 mecanismos principais. O mecanismo de contato, no qual o micro-organismo se adere ao minério ou ao resíduo. O de não contato, que vai principalmente atuar
através de reações oxidativas, né, com a presença de soluções ácidas, a gente vai ter, então, essa solubilização dos metais presentes. Ou uma mescla desses dois anteriores, né, que a gente chama de mecanismo cooperativo. Bom, aqui, pessoal, eu vou dar alguns exemplos, mostrar algumas reações, usando como base, como modelo a pirita, né, que é esse sulfeto de ferro, porque a técnica de biomineração, ela foi primeiro desenvolvida para as minas de low grade, né? E aí depois ela começou a ser expandida para resíduos eletroeletrônicos, por exemplo, e outros tipos de fontes secundárias. Então, a gente vai ter aqui, pessoal, muitas reações de oxidação ou oxirredução, né? Então, uma delas é a absorção do oxigênio da fase gasosa para a fase aquosa. Além disso, pessoal, os micro-organismos, eles vão agir transformando, né, ajudando nessa transformação do íon ferroso em íon férrico, na presença, então, de íons de hidrogênio aqui, né, ou seja, precisa ter um ambiente ácido na presença de oxigênio, tá? Além disso, como eu falei para vocês, né, muitos metais contêm sulfeto, ou seja, estão ligados ao enxofre, né, a um sulfeto, e o micro-organismo, então, vai ajudar a separar isso na forma de sulfato, o que é muito interessante, porque sulfato é facilmente precipitável, né? Então, a gente consegue remover o enxofre também. Então, no mecanismo de contato, como vocês estão vendo aqui seria o minério ou a fonte secundária aqui como resíduo eletroeletrônico. O micro-organismo, ele se adere a esse material usando, então, os polímeros que ele expele, né, esses polissacarídeos, na verdade, que o micro-organismo excreta, né, e ele serve como uma colinha, vamos dizer assim, né, para ajudar nessa aderência e facilitar as trocas de micronutrientes, por exemplo, ou macronutrientes que o micro-organismo precisa. Nesse caso, pessoal, então a gente vai ter aqui, né, uma quebra, uma separação aqui. Aliás, primeiro uma adição, né, do oxigênio, formando aqui agora o sulfato de ferro, uma liberação do ácido sulfúrico, e também depois, pessoal, quebra disso, né? Então a gente vai ter a quebra dessa ligação do ferro com o sulfato por meio da ação dos micro-organismos, né? Então, o que eles fazem aqui, pessoal, na verdade, são reações de oxirredução, né? Então, vai tendo captação e liberação de elétrons durante esse processo. E também captação de ferro, né? Principalmente, eles usam, muitos desses micro-organismos usam o ferro, os íons férricos, para poder, então, fazer grande parte dos seus metabolismos, tá? Tanto que a maioria dos micro-organismos mais amplamente utilizados, eles são quimiolitotróficos, né? Ou seja, eles usam como principal fonte ferro para poder fazer o seu metabolismo e sobreviver. Por isso a gente vê essas reações de oxirredução acontecendo nesse ambiente. Então é estimulado, né? No de não contato, pessoal, isso acontece quando o micro-organismo está na presença desse material e consegue, então, através da excreção, né, de alguns ácidos e alguns outros metabólitos, fazer essa oxirredução aqui, né, do ferro, em ferro 3 para 2 e vice-versa. Com isso, ele vai conseguindo quebrar aqui essa ligação, né? E separar, então, o ferro presente do enxofre, por exemplo, certo? Além disso, pessoal, essa reação, na presença de oxigênio e água,
vai liberando mais ácido sulfúrico, o que ajuda ainda mais, né, com a presença dos H+, aqui, da gente ter ainda mais estimulada essa reação, de continuar em um ambiente ainda melhor para esses micro-organismos que geralmente gostam de pHs muito mais ácidos. E, finalmente, o cooperativo é a simbiose, né? A junção dos dois aí que usam um intermediário né, de uma reação para o outro. Então, um ajuda o outro e eles conseguem fazer, então, essa lixiviação, né, essa solubilização dos metais. Bom, e como isso é feito na prática, né, pessoal? Dá para ser feito aqui direto nesses dumps que a gente chama, né, nessas minas a céu aberto, onde a gente vai ter os micro-organismos já presentes aqui, geralmente esses que fazem essa lixiviação, eles já são naturais desses locais, então é estimulado colocando uma pequena quantidade, basicamente gotejando uma solução um pouquinho ácida, né? E às vezes revolvendo essas pilhas para poder então fazer a oxigenação aqui. Com isso, a gente vai tendo a lixiviação, né, desse material, e aí tem normalmente alguns canos aqui, né, colocados, que vão fazer a sucção através de bombeamento, né, para retirar esse lixiviado, esse líquido rico em metais dessa pilha, né? Nesse local. Então, isso é feito in situ, no local mesmo, pessoal, onde tem o minério. Depois, melhoraram um pouco aí mais esse processo, né? Então, fizeram essa pilha aqui artificial, ela está sob uma lona para evitar a lixiviação no solo. Fizeram também esse canal aqui ao redor, né? Para evitar que isso se acabe derramando aqui, permeando ao redor. E o que é feito, pessoal? Também é colocado pequenas irrigações aqui para colocar um pouquinho de solução ácida para estimular esse processo. Vai ter os micro-organismos aqui. Eles colocaram aqui sopradores, né? Para ajudar a oxigenação, porque a gente viu ali, né, que a presença do oxigênio é importante para as reações que acontecem. E aí, pessoal, com isso o micro-organismo vai fazendo aquelas reações que eu mostrei para vocês e solubilizando o metal que está presente. Tem outros canos aqui na direção contrária, que são perfurados, e a parte, né, líquida vai entrando nesses caninhos e sendo colocada nesses canais. Depois do canal é feito geralmente um processo aqui eletrolítico para transformar isso em placas, né? De cobre, por exemplo, tá? Cobre, ouro, muitas vezes é feito dessa forma e também é feito in situ, né? Na próprio local da mineração mesmo. E por fim, pessoal, de fontes secundárias, que tem uma concentração muito pequena, né, de metais, ou que a gente não consiga, né, precisa um controle um pouco maior, a evolução disso foi fazer em tanques agitados, né? Então, são esses reatores aqui de tanque, e aí a gente consegue ter um controle muito maior do processo, obviamente, né, em termos de agitação, né? Então a gente agita mais, aumenta o contato entre o micro-organismo e o material. Então a velocidade com que o processo acontece é muito maior, né? Então a gente diminui o tempo, aumenta a eficiência, e isso aqui vale a pena principalmente para metais que tenham um alto valor de mercado, tá? Então, elementos de terras raras, metais preciosos. E esse processo aqui ainda está em constante desenvolvimento, pessoal, porque a gente pode melhorar, né? A transferência de oxigênio, melhorar a agitação, enfim, melhorar aí vários parâmetros desse processo.
Então, só para vocês terem uma ideia, né, já existem diversos metais que são extraídos aqui nos aterros, nas pilhas e nos tanques agitados, tá? E aqui também, para vocês terem uma ideia, em vários lugares do mundo já se utiliza essa técnica do tanque agitado, que foi essa última que eu mostrei para vocês. Então, já não é tão novo, algumas já têm desde a década de 90 ou até final das décadas de 1980, já tem esse processo. Vocês estão vendo o Biox aqui, porque foi o processo patenteado, né? Em reatores de tanques agitados. Então, essas empresas compraram esse processo e começaram a fazer a extração. Inclusive, aqui no Brasil a gente tinha, mas até onde eu sei, essa extração foi paralisada há alguns anos. Só para vocês terem uma ideia, 15% do cobre de todo o mundo e 25% do ouro já são extraídos via processo biotecnológico, né? Então, já é um processo bastante utilizado para alguns metais no mundo todo. Aqui também, só para vocês terem uma ideia, né, na África do Sul, um reator. Esse eu não vou, já comentei com vocês, então vou passar aqui para alguns fatores envolvidos, né? Então, como eu falei para vocês, a gente pode melhorar ainda mais esse processo, porque, como eu mostrei, tem muitas possibilidades e os próprios resíduos eletroeletrônicos têm características muito diferentes. Então, a gente ainda pode melhorar muitos aspectos do processo em bioreatores. Além da eficiência, o fato da gente fazer em bioreator torna o processo muito mais seguro também, né, em termos ambientais. Então, a gente pode achar outras espécies de micro-organismo, ver se a gente precisa adicionar nutrientes, ver a influência de fatores como temperatura, pH, concentração de vazão, concentração de oxigênio, se precisa adicionar ferro, né, íons férricos para ajudar, o potencial redox, o diâmetro, ou seja, qual tamanho de partícula a gente precisa ter, qual concentração, enfim, tem muitos parâmetros ainda que a gente pode trabalhar e que estão sendo trabalhados, pessoal. Inclusive, é isso que eu faço hoje no meu laboratório, né? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. A gente já trabalhou com resíduo de mineração de carvão mineral. Carvão mineral, após a extração dele, a gente tem a pirita, que é o sulfeto de ferro que eu mostrei para vocês, que é produzida, não, gerada numa grande quantidade, e até hoje não se sabe muito o que fazer com isso. Então, um dos estudos foi tentar recuperar o ferro, e não só a gente recuperou o ferro, como na forma de nanopartícula de ferro, que tem um valor de mercado e aplicações mais nobres ainda do que o ferro em si, né? Então, primeiro a gente começou fazendo em frascos, né, Erlenmeyer, e depois a gente passou realmente para o bioreator de tanque agitado. Então, a gente obteve aqui nanopartículas de óxido de ferro, que tem aí algumas aplicações mais nobres nesse sentido. A gente também conseguiu, pessoal, recuperar com a mesma espécie de micro-organismo, né? Eu uso a Rhodococcus erythropolis. Ela não é muito comum nesse tipo de processo, justamente porque ela não é quimiolitotrófica, né? Ou seja, ela não tem os mesmos mecanismos que eu mostrei para vocês. Ela age, né, para promover a lixiviação dos metais, na verdade, através da produção de ácidos orgânicos. Então, a presença dos metais ali no meio estimula ela a produzir ácidos orgânicos, e esses ácidos orgânicos é que lixiviam os metais ali presentes, tá? Então, outro processo que a gente fez foi através de um pré-processado, na verdade, de um resíduo, né, de mineração de cobre, e aí a gente conseguiu também não só lixiviar, como lixiviar na forma de nanopartícula.
E foi muito interessante porque esse micro-organismo, né, ele não só lixiviou mais rápido do que a maioria dos que a gente tem na literatura, como a gente pegou e aplicou. A gente viu, né? O que dá para usar essas nanopartículas de cobre? Então, eu tenho alguns colegas aqui que aplicam, né, na área médica, então eles viram aqui nas células de Morino, por exemplo, se mantinha a viabilidade das células, ou seja, dá para usar essas nanopartículas em alguma aplicação na saúde humana. Então, um dos primeiros testes é ver se ela é tóxico para essas células de Morino. E a gente viu que não, né? Que a célula mais 75% aí se manteve viável. Por outro lado, nessas aplicações é interessante que tenha uma ação antimicrobiana, porque a maioria das infecções, né, que a gente tem são pela formação de biofilme de bactérias. Então, a gente fez um teste na E. coli e inibiu 60% do crescimento dessa bactéria, né? Então, significa que ela pode ter uma ação antibacteriana. E, por fim, a gente também testou na degradação de corante têxtil, né? Fez um processo de oxidação, né? De uma solução contendo azul de metileno, e a gente viu que degradava 65% do azul de metileno em 4 horas. Então, foram testes preliminares, pessoal, mas só para a gente entender que essas nanopartículas, elas podem ter uso tanto na parte médica, né, quanto na parte de tratamento de resíduos, por exemplo. Depois a gente testou também, né, a gente viu, melhorou o processo para extrair vários metais ao mesmo tempo das placas de circuito impresso. Então, aqui a gente removeu cobre, ferro, níquel e alumínio das placas de circuito impresso, né? O interessante aqui é que essas concentrações em 24 horas é muito acima do que a gente tem na literatura, mas na literatura, mesmo demorando vários dias, os outros micro-organismos alcançam em 99%, 98%. Então, a gente pensou, não, a gente precisa adaptar a nossa bactéria para ver se a gente aumenta essa concentração. Então, atualmente, a gente ainda não tem publicado, mas a gente já está conseguindo resultados, né, com a bactéria adaptada de 99% de remoção dos metais, em tempos muito curtos, né, entre 24 horas e 48 horas, o que é muito mais rápido que a maioria da literatura. E temperaturas e pH ameno aqui, né, então vale a pena ressaltar, tá? E a gente não tem que adicionar nenhum outro reagente no processo. E por fim, pessoal, comentei com vocês que eu fui fazer esse pós-doc na Alemanha, por quê, né? Tem alguns fontes secundárias que a concentração de metais ou elementos terras raras é muito baixa e a gente precisa achar algo muito específico para conseguir extrair esse metal. Então, nesse instituto lá da Alemanha, eles utilizam peptídeos, eles selecionam peptídeos, né? Que são muito específicos para se ligar a elementos de terra rara, por exemplo. E aí o que acontece, pessoal? A gente vai lá, faz um processo que chama phage display, né? Que utiliza fagos, que na verdade são vírus de bactérias, né? Esses vírus de bactérias, a gente infecta eles numa bactéria e coloca eles no meio lá que tem os metais. O que acontece, né? Ele vai expressar mais dessas proteínas e peptídeos ao redor dele que sejam capazes de sobreviver àquele ambiente. Daí depois a gente seleciona qual desses peptídeos pode ter o potencial de ser mais específico para se ligar com o metal ou a terra rara que a gente tem de interesse. E no caso lá, eu fui para determinar o do ítrio, mas lá eles desenvolvem para diversos outros tipos de metais e elementos de terra rara. E aí depois a gente vê
qual é o peptídeo que é mais seletivo e se misturando o itro aqui, por exemplo, com outros metais, se ele vai ser ainda capaz de ser seletivo só para o itro. E no meu caso foi. E qual que é o propósito disso, pessoal? O propósito disso é depois pegar esse peptídeo e imobilizar, por exemplo, numa partícula magnética. E aí colocar lá no resíduo. O que acontece? O peptídeo vai se ligar ao metal de interesse e ele está ligado a uma partícula magnética. Aí o que a gente faz? Liga um eletroímã e com isso a gente separa o metal que está ali presente e descarta o resto da água, né? O resto do líquido. E aí a gente já tem ali basicamente o metal totalmente separado. Então, essa técnica que eu fui aprender lá e que agora, em parceria com eles e com a Universidade do Rio, a gente está vendo materiais para imobilizar, né, os metais e continuar usando os peptídeos que eles selecionam lá na Alemanha. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades de melhoramento e aperfeiçoamento da biomineração. Bom, pessoal, então, como uma visão geral, né, era isso que eu queria passar para vocês. Aqui estão as referências que eu usei para fazer essa apresentação e agradeço, então, pela atenção de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece, Daniele. Nós temos acho que você tem que ligar o teu áudio, teu microfone, Laura. Tá me escutando? Agora sim. Então tá bom. Upload de novo. Não, mas nós uploadamos já. É que a gente não ouviu. Não, a gente uploada de novo, então, que seja. Não sei se vocês conseguiram escutar. Atenção. Deu para escutar aí? Então tá Sim. bom. Bom, então, Daniela, muito obrigada pela apresentação. Vou passar a parte aqui, perguntando se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de começar. Sim, pode vir aqui, porque acho que daí não sei se... Vem mais perto, mais fácil, porque senão não vai conseguir escutar. Talvez agora tirar o fundo, Laura. Sim, senhor, chefe. Espera aí que eu tenho que pôr o óculos para saber o que eu estou fazendo. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu sou a Isadora, eu sou aluna da graduação do bacharelado em Química e eu fiquei com duas dúvidas, na verdade. A primeira foi na parte das aplicações da tecnologia, que a senhora disse que pode se aplicar tanto na parte de extração quanto de recuperação, e eu não entendi a diferença entre elas. Bom, Laura, na verdade, quando a gente fala na parte de extração, né, vai ser tanto a biooxidação, que eu comentei lá, que é aquela que o micro-organismo começa a corroer o mineral para expor o metal. Então, essa é na parte da extração do metal. E os de pilha, por exemplo, né, que eles já fazem in situ, então eles só extraem lá o minério e não fazem nenhum outro processo tradicional. Eles só moem, quebram ele um pouquinho mais, fazem aquelas pilhas, né? E aí fazem aquele processo que eu expliquei. Então, nesses dois casos, a gente pode ter o uso da biomineração já direto na extração lá do mineral, do metal a partir do mineral mesmo, tá? Entendi. E a minha outra dúvida é, nessas últimas aplicações que a senhora mostrou, você, no caso, usa o lipídio, então não usa o micro-organismo. Isso, a gente usa, na verdade, é o peptídeo, né, ou proteínas, a gente usa isso, só uma parte
de um micro-organismo, né? Então, não usa mais o micro-organismo vivo, a gente usa só esses peptídeos e tenta agora ligar eles a alguma coisa que seja fácil de extrair, por exemplo, uma partículazinha magnética, né? Então, o peptídeo liga no metal de interesse e ele está ligado na partícula magnética. Aí a gente deixa agitando lá um tempo, ele vai se conectar ao metal e depois a gente liga o eletroímã, por exemplo, e aí separa, né? E aí a gente consegue tirar todo o líquido ali. Entendi. Para uma aplicação industrial, isso seria mais fácil do que usar o próprio micro-organismo em si. Muitas vezes sim, porque para o micro-organismo a gente sempre precisa ter, ele está vivo, né, em geral, então você precisa ter os nutrientes, precisa muitas vezes cuidar com a esterilidade do processo, né, tem o próprio risco biológico de certa forma, eles são mais sensíveis, né, e quando você usa uma parte deles, ou como no meu caso, eu uso os ácidos que ele produziu, então eu posso produzir um micro-organismo num cultivo lá, num lugarzinho, e depois só pegar aquela meio de cultivo que tem os ácidos e usar. Eu não preciso mais usar o micro-organismo, né? Então, sempre que a gente pode usar uma estratégia de não usar o micro-organismo vivo diretamente, é mais facilitado. Então, inclusive, lá na Alemanha, eles já estão com uma planta piloto, usando uma parte também, né, biológica, para retirar elementos de terras raras. Então, eles já conseguem tratar aí alguns litros por dia já. Entendi. Era só isso, professora. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Mais alguém com dúvidas? Curiosidades? Time? Vamos falar aqui na frente. Bom, vou aproveitar. E se você pensa em alguma coisa aí? Daniele, mais uma vez, obrigado pela sua apresentação. Eu fiquei com dúvida, na verdade, eu fiquei com uma dúvida e uma curiosidade. A primeira dúvida é, como é que funciona a manutenção e a produção dessas cepas, desses micro-organismos? Você produz isso no seu laboratório, é comercial, né? E uma segunda pergunta, uma curiosidade, é o seguinte, mais ou menos em cima da sua fala, né, com a ideia do aumento do consumo desses dispositivos eletrônicos e a escassez dos recursos naturais, então, mesmo que você tenha um nível de recuperação desse material, ele pode ficar sempre muito aquém do consumo, né? Você tem alguma ideia de pesquisas na busca de materiais alternativos que atuem como semicondutores ou substituem esses metais, de forma que a gente possa trabalhar com material sintético, por exemplo, em laboratório, de maneira de origem não natural, polímeros com cores ou coisa desse tipo? Você tem alguma ideia sobre isso? Bom, com relação à primeira pergunta, né, a maioria das cepas que a gente utiliza são de origem comercial, né? Então, a maioria dos artigos que a gente vê são micro-organismos mesmo que a maioria deles já era, inclusive, bastante encontrado em minérios, né? Então, normalmente a gente utiliza comercial, evita, obviamente, qualquer um que tenha risco biológico ou patógeno, né? Para facilitar realmente essa operação em uma maior escala. E a gente faz o cultivo no laboratório, né? A gente amplia a escala dele, né? E na indústria é um pouco a mesma coisa. Então, um ponto que eu acho muito falho nos artigos é que a maioria põe um resultado só, removi 99%. Tá, mas para qual massa de micro-organismo foi necessária, né? Então, você removeu por quantos gramas de célula de micro-organismo por hora, por exemplo? Não tem essa informação, porque é um problema quando você aumenta a escala, né? Se você precisa uma concentração muito alta de micro-organismo, é difícil obter isso na indústria, porque você ampliar numa escala tão grande fica mais difícil, né? Então, esse é um ponto que a gente sempre tem buscado aqui de evitar, né? Então, que o nosso micro-organismo precise a menor massa possível para extrair o máximo possível. E com relação à segunda pergunta,
Sim, existem aí diversas pesquisas tentando, né, obter materiais sintéticos para substituir, certamente, né? Não é uma coisa que eu já me envolvi, mas aí eu sei de colegas da parte de engenharia de materiais que estão buscando, né, uma outra frente para a gente evitar de ter essa geração, né, tão grande, ou essa necessidade, na verdade, tão grande dos metais e terras raras. Então, sim, existem pesquisas nessa área, mas eu não sei precisar assim, exatamente quais tipos de materiais que já estão funcionando de maneira mais eficiente, vamos dizer assim. De qualquer maneira, pensando no médio e longo prazo, do ponto de vista econômico, a gente precisa, no Brasil, numa implementação dessa tecnologia, de produtores de micro-organismos, né? Quer Isso, dizer, gente que também, além de tudo, produza isso para poder ter escala, né? Porque também, senão, isso. a gente não resolve, né? Sim, sim. A propagação ela não é tão complexa assim, mas sim, precisa, claro, ter crescimento da área de biotecnologia aí, desde o básico até depois já nessa aplicação, né? Com certeza. E só uma curiosidade, pessoal, por exemplo, a gente tem uma das maiores reservas de elementos terras raras do mundo e a gente não explora há muitos anos. Por quê? Era uma estatal, fecharam isso e ninguém mais sabe a tecnologia para fazer isso. Então, só uma curiosidade, né, para a gente ver. Então, hoje a China é o maior extrator e, né, comércio dessa parte, mas o Brasil poderia estar entrando aí muito forte, mas a gente não sabe como extrair. Pois é. Então, nessa área de mineração, pessoal, tanto pensando em processos mais sustentáveis, enfim, é uma área que é interessante, né, para quem aí está fazendo química, enfim, envolve muitos profissionais, né, hoje em dia, porque cada vez o processo está mais complexo. Então, é uma área interessante aí de a gente desenvolver mais profissionais capacitados mesmo. Será que a gente vai ter um dia os computadores biotecnológicos, baseados apenas em fonte natural biológica, será? Será que os nossos... Olha, a biotecnologia está avançando bastante aí, então eu não duvido, né, que a gente consiga de alguma forma entrar nessa parte, mas por enquanto a gente está só tentando reinserir o material no processo mesmo. Certo. E aí, gente, mais dúvidas? Vamos lá. Vocês não leram, né? Eu vi lá 15 pessoas entregaram o trabalhinho lá. Então, esses 15 aí, todo mundo entendeu tudo, sabe? Não tem nenhuma curiosidade, nada? Eu sei que é uma área um pouco incomum aí, pessoal, mas acho que foi legal para vocês conhecerem um pouquinho, né, dessa possibilidade. Eu acho que do ponto de vista da ideia de empreendedor, aí tem muitas áreas, uma abertura incrível, né? Porque tem uma possibilidade aí de microempresas, porque tem algumas, no Brasil tem alguns poucos grupos que trabalham com o desenvolvimento de material biológico comercialmente, né? Sim, E são muito específicos. Em geral, é uma empresa que fornece para outra de maneira muito específica, e às vezes é a produção de uma cepa só, de forma para não criar, mas tem aí um campo extremamente vasto. Eu, particularmente, uma vez, se me perguntam, né, eu como químico, se eu tivesse que atuar no setor privado, né, o que eu atuaria? Sem sombra de dúvida, acho que o setor de reciclagem, de maneira geral, é um campo aberto em vários aspectos, né? Olha, uma valente aluna aqui para perguntar. Vamos lá, peraí. Oi, Daniela, tudo bom? Sou a Nicole. Oi, tudo. Estou estudando para ser farmacêutica. Seu seminário me levantou uma dúvida. Se tem diferença de espécies bacterianas das cepas que fazem biolivixação e biooxidação? Sim, tem diferença, tá?
geralmente são grupos diferentes de micro-organismos, né? Espécies diferentes, porque elas têm necessidades, vamos dizer, nutricionais diferentes. Por isso, né, que algumas vão fazer o ataque ao minério e outras vão fazer o ataque direto ao metal ali presente, né? Elas usam o metal como doadores de elétrons ou receptores de elétrons, tá? Então, sim, são cepas, são espécies diferentes aí que fazem um ou outro, tá? Então, tem essa diferença, sim. Geralmente, uma mesma espécie não faz as duas coisas. E geralmente elas são aeróbias ou anaeróbias? Geralmente aeróbias, tá? Então, elas gostam ali, tanto que até você viu, né, que a gente ou tem mistura, agitação, ou lá tinha nas pilhas, né, eles tinham sopradores para soprar oxigênio. Então, normalmente, esses processos, né, de oxirredução que a bactéria tem necessidade de fazer, precisa do oxigênio, tá? Então, normalmente é aeróbio. Tá bom, então, muito obrigada. Nada. Mais alguma coisa? Só mais uma, então, pelo visto aqui, a minha de novo. O material plástico das placas, isso como é que faz? Também dá para reaproveitar? Sim, sim, dá para reaproveitar, tá? Geralmente a gente faz uma separação, né, Que por tipo de diferença plástico que é? Que tipo de polímero que é utilizado nessas placas? Você sabe? Agora me pegou exatamente qual que é. Se eu não me engano, é polipropileno. Agora me fugiu, não sei te precisar exatamente. Mas eles usam de novo quando separa, né? Então, como eu falei para vocês, nas empresas de reciclagem já tem às vezes soprador, né? Que sopra esse material mais leve, que é o polímero, e aí eles separam e é reutilizado na indústria. E, por exemplo, daí a gente lá na Alemanha tive a oportunidade de conhecer umas iniciativas deles que as próprias empresas tentavam reinserir no próprio produto, né? Então, fazer, por exemplo, a parte polimérica do aspirador de pó com o produto deles reciclado, né? Só que tem uma questão que às vezes visualmente você achava assim, não, é a mesma cor, não tem diferença. Só que eles fazem teste, né? E aí eles viam, não, que a cor tinha uma pequena diferença, e aí eles já não consideravam que a qualidade estava a mesma. Então já tinha uma certa resistência a usar material reciclado. E o próprio consumidor, pessoal, também. A gente vê muitas pesquisas que o consumidor tem um pouco mais de medo de, esse aspirador de pó tem plástico reciclado e não vai durar. Então, as pessoas ainda também têm uma resistência a comprar esse tipo de produto. São muitas coisas para a gente. Sim. Muitos paradigmas para mudar. Sim, mas vamos lá, um passinho de cada vez, a gente vai indo. E aí, gente? Nada mais? Sim? Puxa vida! Nossa, a gente podia ficar a tarde inteira aqui discutindo, tem tanta coisa para aparecer, ninguém tem mais curiosidade de nada? O pessoal hoje está desanimado. Pois Não tem problema. Daniele, os alunos ainda não vão embora agora. Eles têm uma tarefa agora para fazer, que num trabalho em grupo, fazer uma redação a respeito do tema apresentado. Tá bom. Em geral, a gente acaba pedindo para os palestrantes se eles teriam uma sugestão de ideia para que eles possam desenvolver essa redação, ou um mote, uma pergunta que eles pudessem responder.
que, em geral, a proposta é que eles escrevam um texto baseado no que eles leram, do material que você mandou, associado ao que você falou, né? E, sempre que possível, até relacionado com a própria atividade que eles têm, alguns de iniciação científica, outros de pós-graduação, que possa correlacionar. Então, eu queria te pedir um favor, se você pudesse ter uma ideia, uma sugestão, uma pergunta a fazer, que eles pudessem desenvolver um tema agora, daqui para frente, até o final da tarde. Eu acho que a gente podia talvez trazer a nossa reflexão, né, para a nossa realidade. Eu acho que eu comentei bastante aqui, né, dessa necessidade. Então, com base lá no que eu expliquei mais teórico, né, que vocês leram mais teórico, como que vocês enxergam as possibilidades de aplicação disso no Brasil, né? Que pontos vocês viram? Como que a gente, como cientistas, né, e como pessoas envolvidas na tecnologia, pode trazer essa contribuição aí, né, por meio da biomineração? Então, acho que pensar, né, nessa, como a biomineração pode ser aplicada aqui no Brasil, né? Que pontos, que áreas que ela pode ser aplicada, eu acho que pode trazer essa reflexão, porque fazer essa, para explicar em que áreas, vocês precisam explicar um pouco como ela funciona, né, de certa forma. Então, eu acho que é interessante e até para estimular em vocês ideias, né, como o professor Mauro falou, né, tem muitas possibilidades de formar startups, empresas. Eu tenho uma parceria com uma startup aqui em outra área de pesquisa, mas, gente, é muito bom, eles crescem muito, eles conseguem muito, startup consegue muito investimento do governo, né, e de Sebrae, tem muito curso, muitos projetos, né, chamadas de editais, são específicos para startup no Brasil, então, de repente, pode instigar vocês aí a empreender em alguma área dessa, né? Não só ficar na academia. Então, por isso eu quero deixar essa pergunta um pouquinho mais para estimular a criatividade de vocês e esse ponto de vista de como aplicar, né, essa técnica aqui no Brasil. Boa, gostei. E aí, entenderam? Ok? Bem? Então, mais uma vez, pessoal, vamos agradecer a professora Daniela, a presença dela, a participação dela. Muito obrigada, pessoal, pelo convite, é um prazer. E, Daniele, mais uma vez, novamente agradeço a sua disponibilidade e estamos aí. Unifesp Diadema e Unifesp São José. Precisamos conversar mais aí, porque... Isso, pode vir aqui, né, pessoal? Quem quiser vir visitar também, para a gente aumentar, né, essa interação, fiquem à vontade. Eu deixei ali meu e-mail ao final da apresentação. Também depois eu posso mandar a apresentação para, se vocês quiserem ter, para ver algum detalhe maior. E é isso, foi um prazer enorme estar com vocês aí hoje à tarde. E eu espero que tenha podido trazer um pouquinho, né, do que é a biomineração para vocês. Tá bom? Certamente, certamente. Obrigado, tchau, Daniele. pessoal. Tchau. Tchau, tchau, obrigado. É isso. É isso, valeu, Léo. É isso. Eu vou Valeu. parar a gravação aqui. Isso.